Ok, muito obrigada. Tudo bem? Ok, queria pedir, por favor, se era possível desligarem os microfones, ou então a Teresa terá que o fazer assim um bocadinho compulsivamente. Queria começar então por agradecer a vossa presença, já fui manifestando informalmente o gosto por ver tantas caras conhecidas. Portanto, agradecer muito a vossa presença e a vossa participação. E é uma satisfação imensa ver aqui tanta gente. Aliás, temos um número de inscrições mais do dobro do que aqui está presente neste momento, talvez ainda apareça mais gente. Dar-vos uma nota sobre este formato das 2 às 3, também já vi aí Filipe Martins, este formato vem da boa experiência, da boa prática de um projeto que nós estamos em conjunto, o Sinergias, mas isto para dizer que é um formato muito curto, como se percebe pela duração, e portanto pretende ser também muito informal. Não vou deter-me aqui em grandes explicações pelo tempo curto e, portanto, só explicar-vos assim, grosso modo, o que nos traz aqui às 3 organizações que se juntaram. Tudo isto é culpa ali do Daniel, que está ali, do Daniel do Data for Science, que nos convocou à 3S a perceber se poderíamos colaborar de alguma maneira a disseminar esta mensagem da importância estratégica da gestão de dados e da gestão de dados nas organizações da economia social, sendo que as organizações produzem dados e uma quantidade massiva de dados todos os dias e que os utiliza muito pouco. E esta é, como sabemos, uma dos grandes desafios do ponto de vista da eficiência, da eficácia, da própria bem-estar e qualidade de vida, quer dos que trabalham, quer dos que são públicos destas organizações. E, portanto, dentro desta lógica de sendo uma das desafios estratégicos e ao mesmo tempo das fragilidades, isto é algo que diz muito à 3S enquanto centrada, uma das dimensões da sua missão, centrada na capacitação destas organizações e das organizações da sociedade civil de uma forma geral. Só dar aqui mais uma ou outra nota do porquê e da relevância e do porquê que é importante para nós estarmos aqui hoje a partilhar este tema convosco. Nós, portanto, nós trabalhamos em capacitação, em avaliação, e também devido digamos, ao paradigma da inovação social que surgiu entre nós, particularmente com o último quadro comunitário, desde 2014, a questão da avaliação de resultados e impactos especificamente, porque a avaliação de projeto em várias dimensões de projeto e critérios da OCDE e por aí fora já se fazia antes, mas tem sido de facto uma oportunidade de aprofundarmos também nós, algo que desde a nossa origem tínhamos muita vontade de fazer, que é dedicarmos a esta questão da avaliação de resultados e impactos. E portanto, a partir, enfim, desta agenda da inovação e das consultorias que têm havido, nomeadamente através do Portugal Inovação Social, temos vindo a construir, digamos assim, uma abordagem junto das organizações da economia social, capacitadora destas organizações, capacitadora das competências necessárias, do entendimento também dos desafios que esta área coloca. E, portanto, sendo aqui muito curta e talvez grossa, mas aproveitando também para dizer que, sendo a sessão curta, o chat está aqui, portanto, se quiserem ir fazendo questões, nós esperamos ter um quarto de hora a 20 minutos no final, para que ainda possam ser respondidas. Mas ainda assim, sendo curta e grossa, a nossa abordagem, digamos assim, esta área da avaliação de resultados e impactos é a construção de SAPRIs, Sistemas de Avaliação Participada de Resultados e Impactos. Uma das organizações com quem trabalhamos é a APP-OCDM, a Teresa está aqui, vou já passar-lhe a palavra de seguida, mas digamos que a nossa abordagem é a de capacitar as organizações para elas próprias o fazerem, capacitá-las para elas serem agentes ativos
na construção das metodologias e dos esperados normativos que por aí venham nesta área da avaliação de resultados e impactos sociais e portanto, favorecer também uma voz bottom-up das nossas organizações no estabelecimento destes critérios, que se não fizermos nada tenderão a ser-nos impostos por via política ou político-académica, digamos assim. Portanto, é possível as organizações fazerem e terem uma voz nisto, e é importante que não se validem apenas indicadores quantitativos e muito menos indicadores financeiros. Não é que não os existam, são importantes, mas que não seja por esta via que é firmada a área da avaliação de resultados e impactos sociais. E pronto, falei um bocadinho estilo metralhadora, não queria ocupar muito tempo, passo a minha palavra à Teresa. Obrigada, Carlota. Então, boa tarde a todos e a todas. É um gosto, em nome da APP-ACDN do Porto, estarmos aqui a fazer parte deste grupo anfitrião. Desde já deixo o nosso agradecimento à 3S, à Carlota e à DSSG, ao Daniel Rodrigues, pelo empenho que têm demonstrado em querer apoiar as nossas associações da área social, nesta linha de avaliação de resultados e impactos. De facto, isto tornou-se para nós prioritário, na medida do nosso dever e da boa prática de prestação de contas, nós podermos de facto mostrar aquilo que fazemos, como fazemos, de que forma fazemos e os resultados da nossa atuação. E, portanto, foi muito bom ter aparecido aqui nas nossas vidas a Carlota e o Daniel, e outras pessoas também já nos ajudaram nisto, que eu vejo aqui presentes, o David Cardoso, o Manuel Ribeiro, tantas pessoas que nos têm ajudado aqui a construir ou a fazer este caminho, e é muito bom estarmos aqui. Agradeço desde já a presença de todos e não vou alongar mais e passar a palavra ao Daniel, que estamos ansiosos por ouvi-lo. Obrigado, em nome aqui da DSSG, que eu já vou explicar o que é que faz, e boa tarde a todos. Eu sou claramente um peixe fora d'água aqui, no sentido em que eu venho de um mundo completamente diferente das tecnologias e trabalho nessa área. A DSSG é uma associação sem fins lucrativos e nós somos todos voluntários. Tenho, felizmente, a felicidade de estar acompanhado aqui pelo Nuno Lopes, também é da DSSG, que é exatamente o inverso. Trabalha há muitas décadas no terceiro setor, está a ligar-se do outro lado do Atlântico, ali outro lado, a meio, nos Açores, e será certamente um bom complemento a tudo que eu partilhar e que for mais tecnológico, que é de onde eu venho, e acho que será bom para equilibrar. Uma nota mais pessoal, eu sou da zona de Vallecâmara, portanto fico muito feliz por ver aqui alguns no Zoom a Santa Casa da Misericórdia de Vallecâmara e poder dar a volta passado tantos anos. Portanto, eu vou, entretanto, só partilhar o meu ecrã. Preciso agora que a Teresa me deixe partilhar o ecrã, porque entretanto nas coisas todas devemos ter desativado isso. E vou falar um bocadinho então de dados que são, acho que ter bons dados é a pré-condição para se poder fazer uma boa avaliação de resultados, uma boa avaliação de impactos e também outros projetos mais avançados que hoje em dia são cada vez mais comuns e fáceis no mundo em que nós agora vivemos. Vou só aqui resolver as minhas questões com a partilha. Ora, creio que isto agora vai dar certo. Ora, creio que neste momento deve estar a dar, certamente. Está certo. Ok. Pronto, o agradecimento também à A3S por nos permitir ter este palco aqui junto daquele que é muito o nosso público-alvo da DSSG, como eu vou explicar, que são estas as organizações do terceiro setor, e também à APP-ACDM, que eu vou, como a Teresa me indicou antes, simplificar para a APP ao longo da apresentação, porque vai ser aqui o nosso caso de uso um bocadinho que concordou expor-se um bocadinho e partilhar algumas das suas dificuldades para que a mensagem que nós queremos tentar passar hoje consiga passar de uma forma mais aplicada. Portanto, um bocadinho o roteiro do que nós estamos a planear para hoje, o que é a DSSG e o que esperar desta sessão. Muito rapidamente, o que é que são dados, o que é que nós podemos classificar como dados,
porque é que dados são importantes numa perspectiva de serem a base para avaliações de impacto e de resultados, e também para serem a base para outras tecnologias e mudanças que estão a ocorrer na nossa sociedade e que todos, inclusive o terceiro setor, vai invariavelmente ter que mergulhar em mais cedo ou mais tarde. Tentar tirar aqui algumas boas práticas de recolha de dados, explorar o caso prático da APP, e perguntas, a secção final de perguntas e respostas que a Carlota falou, mas que também podemos, eu no fim de cada uma destas secções vou fazer uma pausa para se calhar tirarmos uma outra dúvida que haja para podermos que isto seja mais, assim, mais interativo ao longo do tempo. E como a Carlota disse, temos o chat, eu confio que o Nuno está atento ao chat e que também pode ir até esclarecendo algumas coisas no chat ao longo da sessão. Portanto, a DSSG é uma associação sem fins lucrativos, é completamente em part-time. Todos nós que fazemos parte da equipa, que é uma equipa maior, para além do que eu e do Nuno, temos outros trabalhos e viemos de backgrounds bastante diferentes. Essencialmente, nós temos aqui uma pequena fórmula que tentamos aplicar, que pegamos num beneficiário, e geralmente são instituições de solidariedade social, organizações sem fins lucrativos, administração pública, mas usualmente o nosso foco é no terceiro setor, e com ele identificamos um problema, uma necessidade que possa ser suprida através de dados. Qualquer coisa que nós, com os dados que são recolhidos, pudéssemos instrumentalizá-los para resolver problemas do dia-a-dia dessa associação. E identificada essa necessidade, procuramos voluntários. Temos uma grande rede de pessoas que são mais da área tecnológica, que trabalham em todas as empresas tecnológicas que por agora andam aqui no nosso país, e na área dos dados, que demonstraram interesse em disponibilizar o tempo delas para ajudar com a expertise que têm nos seus trabalhos, o que vão aprendendo, este tipo de causas. E fazemos a junção, criamos aqui uma pequena equipa e tentamos que essa pequena equipa trabalhe num projeto, sendo que esse projeto demora 3 a 6 meses, é feito também em regime de part-time, por as próprias pessoas, toda a gente aqui faz muito em regime de voluntariado. Tentamos que seja simples, mas que seja pertinente e que possa ser algo que se entregue à organização no fim desse período e que possa ser tirado valor ou de imediato ou até ao longo do tempo, como uma ferramenta que se vai utilizando mais ao longo dos dias. Como é que nós funcionamos mais ou menos? Temos várias fases no nosso projeto. A primeira delas é sempre conhecer e aprender sobre a organização e até 6 ou 7 ou 8 ou 9 meses depois avaliar o impacto do projeto que entregamos, se ele está a ser usado ou não. E é na fase do conhecer e aprender sobre a organização que nós aprendemos muito, porque nós inicialmente éramos jovens idealistas vindos do mundo da tecnologia, em que se calhar as coisas são um bocadinho diferentes daquilo de que são as realidades do terceiro setor e de como as formas são feitas. E uma coisa que nós aprendemos desde muito cedo é que há uma diferença muito grande entre os dados que realmente existem e os dados que são necessários para se poderem fazer este tipo de projetos e para se poderem fazer de uma forma muito correta, fácil e rápida, se falamos de uma avaliação de impacto. E, no entanto, isto é totalmente compreensível, porque, primeiro, o terceiro setor, na grande parte dos casos, tem preocupações muito mais urgentes, e ainda bem que assim é. É difícil, apesar das grandes empresas não os dizem, mas aqui, se calhar, é onde o meu background é útil. Sofre-se muito numa grande empresa para se ter isto, não é de modo algum óbvio ou fácil. E como recolher bons dados, por vezes não é óbvio, não é uma coisa que seja intuitiva. Então o ponto de partida é justamente este. O ponto de partida é justamente aqui a diferença que vai entre os dados que existem e os dados que são necessários para desbloquear o respectivo potencial. E aqui, a DSSG faz estes projetos, nós temos uma capacidade muito limitada de os fazer, por causa da nossa natureza voluntária, e portanto eu não vou fazer a promessa de que conseguiremos sair daqui com um projeto para toda a gente ou a ajudar toda a gente. Mas o que nós podemos tentar fazer, e é que o objetivo e o nosso ponto de partida é tentar perceber se há um conjunto de boas práticas simples para recolhermos e tratarmos os dados nas nossas operações das nossas associações, tanto que, quando chegar a hora de um projeto, e eu acho que vai chegar, seja através da DSSG, seja através de imensas associações que os promovem hoje em dia já em Portugal, maximizemos as hipóteses para estarmos prontos para tirar partido disso. Já nos aconteceu na nossa própria experiência da DSSG. Tínhamos um projeto para arrancar com a APAV, estava tudo pronto e houve um problema com a base de dados que íamos utilizar para isso e significou que o projeto ficou atrasado
até agora, estamos a falar possivelmente de 1 ano. Portanto, os dados atrasam e podem inviabilizar todo este projeto. E também chegada a hora de, às vezes, adotar uma ferramenta mais avançada, e elas existem, começam a estar disponíveis e fáceis de usar para resolver problemas do dia-a-dia, também tenhamos os dados estruturados de uma forma que possamos aproveitar essa tarefa para automatizar um processo qualquer e adicionar valor. Sendo que eu vou mais à frente concretizar o que é que são este tipo de projetos, para além da avaliação de impacto. Portanto, fazer aqui a minha primeira pausa para beber um bocadinho de água, mas também esperar se alguém tiver perguntas ou algum comentário para fazer agora inicialmente. Por favor, esteja à vontade. Daniel, se eu pudesse fazer, uma das preocupações que existe relativamente aos dados é onde é que eles estão, não é? Em que sistemas de informação é que estão nas organizações, em que tipos de ERPs, portanto, eu imagino que vocês tenham um desafio grande aqui, que é perceber quais são os sistemas de informação, ou os ERPs, ou as bases de dados, onde estejam disponíveis para vocês conseguir retirá-los. Sim. Quando nós estamos a avaliar um novo projeto, muitas vezes esse é um problema, que é perceber, ou às vezes os dados, e é uma coisa que vamos até falar mais à frente, os dados existem num determinado sistema, mas não são fáceis de tirar de lá, e se eles estiverem lá, não significa que possamos fazer alguma coisa se não os conseguimos tirar de lá e mexer neles. E os sistemas, às vezes eles existem, mas estão separados em 10 sistemas diferentes, e há todo aqui um conjunto de pequenas coisas que nós podemos para ter em conta para tornar estes processos, criar menos fricção. Claro. Ou seja, de onde é crucial para vocês perceber que tipos de dados é que são necessários antes de começarem a se debruçar sobre os dados em termos gerais, não é? Claramente. Claro. Sim. Okay. E ajuda sempre muito quando a organização tem um mapeamento bom desses dados. Ou seja, estes dados existem aqui, estão nesse sistema e há e nós sabemos como aceder a eles. São três pré-condições muito boas para isso. Ok, o que faz todo sentido do ponto de vista de SAPRI a nível da avaliação de impactos, para perceber concretamente a que nível e onde é que eles estão, especificamente para efeitos de avaliação de impactos e de resultados. Ok, obrigado, Daniel. Pronto, assim sendo, se calhar vou continuar também. Esta secção aqui é curta. A Carlota já passou esta mensagem, mas eu vou reforçá-la. Todas as organizações aqui recolhem dados, quer o saibam e o façam explicitamente, quer às vezes nem saibam que o estão a fazer. E às vezes estas duas realidades convivem juntas. Portanto, fiz aqui uma categorização muito básica do que é que nós podemos achar ou chamar dados. Sobre o impacto, podemos falar, e para além dos resultados dos indicadores de qualidade, coisas como as pessoas que interagem com as redes sociais de uma associação, as pessoas que visitam o website, quem é que são essas pessoas, de onde é que vêm, de que continente, que idade é que têm, o feedback, os testemunhos, as mensagens, tudo isso também são dados, são mais difíceis de trabalhar, mas não deixam de ser dados, e que os indicadores de qualidade que estávamos a falar. Sobre as operações, formulários que são preenchidos à mão, preenchidos digitalmente, tudo isso são fontes de dados ricas. A preparação e os resultados de uma campanha, aqui vou generalizar em campanha, que será se calhar adequado depois à realidade de cada entidade. As operações no dia-a-dia, quem é que estamos a ajudar, como é que ajudamos, de que forma é que ajudamos, qual foi a intervenção. E coisas tão básicas como as bases de dados de utentes, clientes, pessoas que são beneficiadas pelo trabalho da associação. E uma última categoria, que também já foi aqui aludida atrás, são os dados sobre os donativos e finanças. Dados demográficos acerca dos donativos que são recebidos, por exemplo, quem são as pessoas que doam, quem são as empresas que doam, de que categoria da indústria que elas são, de que região é que elas são. Depois, tesouraria mais do dia-a-dia, os gastos do mês, as receitas e entradas, são também fontes de dados. E ainda sobre os donativos, o histórico do volume de donativos, ou seja, como é que os donativos que recebemos evoluiu ao longo do tempo, porque muitas vezes há aí informação interessante para retirar. Só assim, mais uma pausa agora, só mais um bocadinho, se tiverem mais questões. Daniel, eu só pedia para verificar se não há pessoas para admitir, porque entretanto, como deixei de ser anfitriã, não vejo.
Eu estou aqui a aceitar, às vezes quando eu paro um bocadinho e Ok. estou a falar é porque estou aqui a clicar no botão ao mesmo tempo que Ok, tento ok, continuar a obrigada. falar. Obrigada. Foi por aí. Não sei, Nuno, se estás aí, se tens alguma coisa para adicionar agora também da perspectiva do terceiro setor, se tiver, até fica à vontade. Então vamos esperar que haja questões. Certíssimo. Portanto, agora movendo aqui um bocadinho para o que é que são dados e porque é que dados fazem sentido. A primeira coisa que eu quero, dois mitos que eu queria aqui desmitificar são, o primeiro deles é que os dados não são, os dados dos projetos, eles não são a grande solução, o grande remédio que vai resolver todos os problemas, são mais uma vez uma solução para um problema, são uma ferramenta, entre tantas outras ferramentas, para resolver problemas e para aumentar o impacto. E como o que nós queremos é resolver problemas, é preciso ter muito contexto e perceber muito bem qual é o problema que nós estamos a resolver. E num projeto de dados, esse tipo de contexto vem das pessoas que estão no terreno. Ou seja, eu equivaleria num projeto de dados que eu, que se calhar trago algum conhecimento técnico, sou tão importante para o sucesso de um projeto de dados como qualquer pessoa, qualquer um de vocês que traz o conhecimento da realidade da associação e do que é que são os problemas e o que é que significa. E isto é uma constante e tem que acontecer para um projeto de dados ter bom sucesso. Portanto, no que toca a trabalhar com dados e tirar valor deles, tanto a pessoa técnica como a pessoa que traz o contexto do dia a dia estão num pé de igualdade em termos de importância. A segunda parte é que a utilidade dos dados pode não ser imediata. Às vezes, isso não significa que eles não devam ser recolhidos de forma sistemática e cuidadosa. Às vezes estamos a olhar para alguns dados que nós recolhemos que não vamos usar para nada, estamos a olhar, vou recolher porque sim. Podem ter utilidade mais à frente. E aqui um caso que nos aconteceu, por exemplo, na altura da pandemia, nós estávamos a começar um projeto com a CAIS. Não sei se está aqui alguém da CAIS, talvez até esteja. Um comentário que partilharam connosco foi que, como a CAIS nunca recolheu, nunca fez nenhum esforço no sentido de recolher quem é que eram as pessoas que na rua compravam a revista, as idades, os perfis, que tipos de zonas, que tipos de empregos ou etc. essas pessoas teriam. Quando, no contexto da pandemia, fomos todos para casa, não havia informação para tentar na mesma chegar a essas pessoas por outros canais e continuar as vendas da revista de alguma forma. Ou seja, nunca se preveria que se isso seria necessário, mas se os dados tivessem sido recolhidos, teriam resolvido o problema nessa altura. Daí que às vezes é uma boa precaução recolher sempre que possível. E por último, quando eles são recolhidos e são aplicados de forma pertinente, eles vão trazer valor. E as grandes empresas alimentam-se deles de uma forma obsessiva, extraindo benefícios gigantes, no caso de lucros e bons resultados. E agora, eu acho que a grande premissa fundamental aqui à DSSG e todo o nosso trabalho é que não há razão nenhuma para o terceiro setor não poder ter alguns desses benefícios, ou pelo menos parte deles, e deles tirar esses resultados. Portanto, passando aqui um bocadinho para o mundo do concreto, vou falar um bocadinho de tipos de projetos de dados. Vou elencar aqui 3 tipos e que são, grosso modo, correspondentes a 3 níveis diferentes em termos de maturidade de dados da organização, há quanto tempo a organização trabalha com dados, qual é a infraestrutura que tem para isso, os sistemas como o David estava a falar, e também um bocadinho a quantidade de dados que existem, porque eles terão diferentes necessidades de quantidade de dados. E o primeiro desses tipos de projetos é analisar e reportar. E é uma coisa tão simples como descrever, de forma numérica ou de forma numérica mais visual, as operações. Termos uma página, uma folha de cálculo que tem alguns gráficos que nos vão em tempo real ou desfasadamente descrevendo as operações da nossa associação. Um exemplo que nós fizemos foi o nosso projeto piloto, o nosso primeiro projeto foi com o Rotaract de Santo Tirso. O Rotaract de Santo Tirso é o executor no Conselho de Santo Tirso do petitório anual da Liga Portuguesa contra o Cancro. E isto há décadas, diria. E o problema inicial que havia aqui, partindo sempre mais uma vez do problema, é que havia uma falta de conhecimento acerca dos locais onde o petitório era mais eficaz, em termos geograficamente, mas será que funcionava melhor nos locais religiosos, no supermercado, nas lojas, na Praça Central, e uma falta de conhecimento sobre quem
quer o voluntário para o peditório mais eficaz, são as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, homens, mulheres, quem é que conseguiria efetivamente mobilizar mais as pessoas para doarem e depois para ganhar algum apoio das juntas de freguesia, provar às juntas de freguesia a importância das respectivas juntas. Então o que nós fizemos foi um projeto de analisar e reportar. Havia dados sobre quem estava a fazer o peditório, quanto recolhia, que valores recolhia, em que dias, em que locais, e com base nisso era fácil começar aqui a reportar. Então conseguimos criar aqui uma página que nos dizia ao longo dos anos, para as várias freguesias, qual era o valor médio por habitante recolhido. No caso, por exemplo, haver poucas pessoas para fazer o peditório, seria lógico, por exemplo, prioritarizar as freguesias onde temos onde se recolhe mais. Conseguimos também ver aqui nesta distribuição que separa em azul e laranja as pessoas com mais ou menos de 30 anos, que as pessoas com mais de 30 anos eram as pessoas mais velhas, não foi o que fizemos aqui, eram as pessoas que conseguiam recolher quantias exorbitantes. E também conseguimos perceber, de uma forma muito gráfica, de uma forma que é possível levar a juntas de freguesia, quais são aqui as zonas do Conselho de Santo Tirso, onde se recolhe mais dinheiro para que haja algum apoio das respectivas juntas de freguesia, para haver esta prova de que vale a pena investir um bocadinho neste projeto. E as reações, efetivamente, foram disso, de que conseguiram sensibilizar tanto as juntas de freguesia como a população mais velha, que tende a desistir das iniciativas do peditório, que o contributo deles efetivamente era muito importante para que aquele peditório tivesse os resultados que costuma ter todos os anos. Este aqui é o passo 1, o primeiro tipo de projeto de dados. Um bocadinho mais à frente, vamos para os projetos de testar e modelar, que é perceber um fenómeno, perceber a relação entre uma causa e um efeito, o que é que leva a que alguma coisa aconteça, por exemplo, o que leva alguém a doar. E percebendo essa relação, se calhar até podemos prever algumas coisas de modo a que as nossas operações se adaptem. E passando aqui para um exemplo completamente diferente, foi um projeto que fizemos com a Associação Zoófila Portuguesa, em que é uma clínica veterinária que funciona com preços, e às vezes de forma voluntária ou com preços muito reduzidos, e o problema inicial era perceber quais os tipos principais de consultas que eles tinham e onde é que a experiência não era tão boa, perceber onde é que estavam as ineficiências, onde é que estavam a demorar muito tempo, porque é que a fila de espera estava a ficar longa, porque é que eles não conseguiam responder a todos os pedidos, e também era impossível prever quando é que era necessário pedirem aos voluntários, os médicos veterinários, para virem, porque era expectável que houvesse um pico de procura. Mais uma vez, aqui a solução que foi uma pequena aplicação, uma pequena página, que tem aqui uma componente muito forte de analisar e reportar, mas também que nos permite perceber os meses, os tipos de animais entre caninos e felinos que são mais que recorriam mais à AZP, a evolução ao longo do dia, e também tinha aqui esta componente que nos permitia prever para os próximos 5 dias quais seriam os números médios de consultas que se esperaria baseado nas semanas anteriores. E isso permite que as operações fossem adaptadas em tempo real, chamemos-lhe assim, para a procura que era expectável. O último tipo de projeto que eu vou falar aqui é o projeto de automação, que é o apoio à decisão ou a automatização de tarefas que são lógicas, e que nós humanos conseguimos fazer, mas que são extremamente trabalhosas. Mas que, na verdade, há aqui uma lógica subjacente que, se pudesse ser automatizada, permitia que nós, em vez de estarmos ali a fazer aquela tarefa esfoleira, tivéssemos em tarefas de alto valor acrescentado, se calhar de contacto humano, esse tipo de coisas em que realmente o impacto da nossa organização aumenta. E aqui o exemplo que eu trago é da Fruta Feia. A Fruta Feia é uma cooperativa que todas as semanas oferece uma cesta com frutas e vegetais, com base nos restos, a chamada Fruta Feia, da rede de agricultores que eles têm na cooperativa. E o problema inicial era garantir que as cestas semanais tinham um bom equilíbrio entre a diversidade de produtos,
para que todas as semanas houvessem produtos diferentes, diversidade de produtores, para que eles conseguissem escoar os excessos dos vários produtores e não apenas de um conjunto muito restrito de uns, ao mesmo tempo, estando limitado pelos estoques que havia nessa semana, pelos excessos que tinham sido reportados pelos agricultores nessa semana e pelos preços alvos da cesta, porque a cesta tinha que ter sempre um preço abaixo de X. O resultado foi efetivamente uma ferramenta que, para além de digitalizar todo este processo de reportar os estoques e permitir guardar quais é que foram as ferramentas que cada agricultor tinha, todas as semanas dava 2 ou 3 sugestões de possíveis cestas que estavam consoante estas regras. Eles faziam-nas manualmente, mas era um processo bastante laborioso. E aqui as sugestões eram depois revistas e adaptadas pela equipa da Fruta Feia, mas poupavam imenso tempo porque já era um ponto de partida muito bom para eles. Ok, vou tirar aqui um produto, vou meter outro produto aqui e conseguir efetuar esse processo de definição da cesta que faziam numa base semanal. E pronto, agora para aqui um bocadinho, porque agora imagino que se calhar aqui haja mais perguntas, portanto estejam à vontade. Daniel, tenho aqui uma pergunta no chat que se calhar também é importante, que é bastante importante, que tem a ver com como é que nós conseguimos fazer este tipo de projetos, recolher dados e ao mesmo tempo cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, porque muitas vezes o que acontece aqui, e eu já estou a interpretar a pergunta, é que as instituições têm que pedir o recolhimento explícito para que é que vão utilizar os dados e até que ponto é que utilizar dados para outras finalidades não poderá ser um problema. Não sei se podes falar dos exemplos dos projetos que já tivemos. Sim, do nosso lado da DSSG, eu também vejo isto noutros sítios, é que nós tentamos sempre trabalhar com os dados de uma forma anonimizada, quando isso é possível. No caso das consultas da AZP, que se calhar são os dados mais sensíveis, apesar de serem consultas veterinárias, mas tínhamos as identificações dos donos e etc. Nós tentámos sempre, não nos interessava muito saber quem era o dono, interessava mais saber qual era o tipo de animal, qual foi a hora e a data. Então, quando nós partimos para estes projetos, tentamos sempre só selecionar efetivamente os dados que são necessários. Esse é o ponto 1. Isso aí pode-se estender à recolha, que é perceber numa recolha se podemos não recolher algumas partes, se isso vai comprometer. E aqui o termo o que se costuma fazer um bocadinho para estar com o RGPD é há várias coisas, que é primeiro incluir os termos mais genéricos, acho que um termo relativamente comum e que é aceitável, é dizer estes dados poderão ser utilizados para melhoria, para estudo e melhoria das operações da nossa associação. Acho que esse é um termo que se calhar cautelar isso quando a recolha pode ser uma boa prática para não fechar possibilidades mais à frente e combinado com isso ter também, e acho que vamos falar disso mais à frente, ter processos muito bons para se alguém quiser, eu quero que os meus dados sejam apagados, conseguir garantir que isso é feito, que essa é uma das prerrogativas do RGPD. E no ponto que o David estava a falar há pouco dos sistemas, ter um bom mapeamento dos sistemas e de onde os dados vivem é quase uma condição necessária para se poder implementar esse aspecto do RGPD. Não sei se queres adicionar aqui alguma coisa. Eu não sei se disseste ou se foi quando eu congelei para o meu computador, mas acho que também incluir que no caso de todos os voluntários que connosco e com a organização também assinam um contrato de confidencialidade dos dados nos projetos. Sim, sim. Sim, há aqui outro comentário no chat. Para saber o perfil, por exemplo, aqui o perfil do doador, e quando eu falo de um perfil, se calhar pode ser uma coisa muito. Se calhar eu não preciso saber que uma pessoa tem 35 anos, por exemplo, mas se calhar ajuda-me a saber que a idade está alguns entre os 30 e os 40. Esta anonimização, ao pôr estes valores muito concretos em bandas mais largas, que protege a privacidade das pessoas, é uma forma também de trabalharmos com estes dados de uma forma respeitosa para com a privacidade de todos. Se calhar eu posso não registar que a pessoa tem os 35 anos, mas está ali entre os 30 e os 40. Aqui uma pergunta da Virgínia sobre, atualmente, organizações com fins lucrativos estão a implementar ações e projetos com vista a impacto social.
por vir apoiar essas. Eu acho que isto se refere a empresas que também fazem empresas que fornecem projetos ou colaboram em projetos de dados. Nós, no nosso modelo, aqui é onde as empresas encaixam, é como o financiador. Geralmente há aqui um custo para um projeto, são uns quantas centenas de euros para nós conseguirmos executar o projeto, que é só para garantirmos se precisarmos de algum recurso computacional, algum software específico, precisamos de pagar uma viagem aos nossos voluntários para irem conhecer a associação, é esse tipo de financiamento, e nós tentamos arranjar uma empresa para fazer o patrono nesse sentido. Já exploramos, nunca executamos, a própria empresa contribuir para a execução do projeto, mas concordo aqui que é uma tendência que se vê cada vez mais. Nós trabalhamos com algumas empresas que, no âmbito da sua responsabilidade, e especialmente estas que são mais fortes nos dados, no âmbito das suas políticas de responsabilidade social, permitem voluntariado nestes moldes. Lembro-me aqui da Galp, por exemplo. É efetivamente uma tendência. Não sei, Virgínia, quais são os obstáculos que fazer acontecer esse tipo de projetos nesses moldes, que obstáculos usualmente existem? Não sei se ainda posso usar aqui uns 30 segundos só de uma última questão, senão estou aqui a roubar aqui o espaço à PPA-CDM da Teresa, mas eu vou arriscar, vou-me atrever. Eu falo sobre a questão, portanto, segundo o que eu me apercebi aqui, existe um potencial enorme, ou seja, do ponto de vista de dados é irrefutável, ou seja, todas as organizações que gerem a sua atividade, olhando para o processo, olhando para muitas coisas, mas não olhamos para dados, corremos aqui um risco, estamos a ir aqui para um suicídio, não é? Porque é através dos dados, digamos, da nossa atividade, da área de impacto, seja lá qual for, que nós devemos também tomar decisões. Portanto, eu creio que será irrefutável para qualquer organização e aqui, obviamente, não vai ser uma exceção. O que me parece aqui, Daniel, daquilo que vocês estão aqui a dizer, é que existe um manancial de possibilidades de utilização de captação destes dados, eu não vou falar do ponto de vista técnico vosso, que isto é a vossa área, não é? Mas de captação destes mesmos dados e trabalho destes mesmos, com dashboards e outras ferramentas de suporte, à análise interna e à tomada de decisão, pronto, para desenvolver. Pronto. E, portanto, o que me parece aqui é que dos exemplos que vocês deram, existe aqui vários tipos de categorias de dados. Por exemplo, reparei que existem dados relativamente mais de desempenho de performance, sobre a atividade do dia-a-dia, das operações, etc. Existem outros dados que podem ser mais do ponto de vista de impacto e, portanto, cabe se calhar mais a montante, antes de vocês iniciarem esta atividade ou com vocês iniciarem esta atividade, perceber o que é crucial, estratégico para a organização e como nós vamos depois, que dados é que nós necessitamos. Que no caso da sessão 2 seja mais alinhada para a parte de resultados e impactos, não é? No âmbito do SAPRI. O que me parece aqui, isto é um parece-pergunta, que é, há um trabalho conjunto entre a vossa organização e a instituição que necessita, numa primeira fase, que é perceber que tipos de dados é que nós necessitamos, se é para operações, se é para impactos, se é para desenvolvimento, estratégico, quer que seja, e depois buscar esses dados para colocá-lo num suporte que seja suporte à decisão. É isso. Sim, exato. Aqui, nós idealmente tentamos já pegar numa fase em que uma organização que já tenha pelo menos alguns dos dados que são necessários num formato que possamos levar o projeto avante, não tanto na fase anterior, mas o que nós reparamos é que efetivamente podemos também, através deste tipo de iniciativas, deste tipo de sessões, ajudar a criar alguma consciência sobre a fase anterior, que é esta fase da recolha, no sentido de, se fizermos uma boa recolha feita de forma estratégica, para os objetivos da associação, mas também de uma forma, tecnicamente, seguindo algumas boas práticas simples, consigamos que a jusante, quando surgir esta oportunidade, estejamos preparados para tirar o maior partido desses dados que são recolhidos. Portanto, se calhar é uma coisa que começa agora, amanhã, mas que só terá vantagens daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 anos. E o que o nosso papel é que todos nós vemos num sítio onde vemos estas vantagens a ser utilizadas para todo tipo de decisões, ao limite, às vezes, um caso muito prático, ao limite, na minha própria empresa, nós testamos qual é, se eu quiser pedir uma mensagem seria o equivalente a eu pedir uma mensagem para pedir um donativo, e nós testamos de 2 frases muito parecidas qual é que funciona melhor.
e decidimos que aquela que vamos enviar para toda a gente é a frase que funciona melhor porque nos vai trazer mais 5.000 euros em donativos, teoricamente. Isto é levado a esse extremo nestas coisas e nós achamos que há aqui muito potencial para trazer isto para o terceiro setor, em coisas mais simples inicialmente, e isso é... e começa justamente a montante com este tipo de conhecimentos, ideias, boas práticas e este tipo de sessões. Daí foi tão importante a A3S e a APP nos receberem. Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado. Pronto, indo aqui um bocadinho ao caso prático, agora é a secção final aqui desta sessão, que efetivamente é curtinha, mas só tentar aqui tirar algumas boas práticas e alguns exemplos que já fomos tocando ao longo da sessão. Um bocadinho. Explicar o que fizemos. Pronto, a APP enviou-nos algum contexto sobre dados que tinham e os desafios atuais. Nós, DSSG, fizemos algumas perguntas sobre esses dados. A APP teve a gentileza de nos responder. E, embora acho que mais do que essas respostas, vamos nos focar um bocadinho no porquê dessas perguntas. Porque é que nós, como DSSG, fizemos determinadas perguntas. Cada uma delas tem uma razão de ser que é relacionada com boas práticas de recolha de dados, maneiras de assegurar a qualidade dos mesmos ou pré-requisitos, como estávamos agora a falar, para mais à frente fazermos esses projetos. Portanto, o contexto da APP, o objetivo principal era a construção de uma tabela de indicadores de desempenho no problema que nós fomos falando, para se poder haver uma melhoria contínua das intervenções, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, onde é que há margem para se melhorar e se focar mais atenção nas operações do dia-a-dia da APP. E isto é claramente, agora pela terminologia que falámos há pouco, será analisar e reportar. Perceber, só olhar para os dados e perceber o que é que eles nos estão a dizer. Os dados existentes que tínhamos eram questionários de avaliação de satisfação pela parte dos clientes e dos familiares, os questionários de avaliação dos planos individuais de intervenção em cada um dos cidadãos deficientes que eram apoiados, e aqui algo que a maior parte de vós deve estar familiarizado, que é a escala de qualidade de vida do GenCat. E os desafios era a recolha dos dados, que eles vinham de várias fontes de informação, um tópico que já falamos aqui, tínhamos que ir buscar ali, tínhamos que ir buscar outros ali e juntar aquilo tudo para compilarmos um relatório unificado. A preparação dos mesmos, passá-los todos para digital, porque alguns, se calhar, eram formulários escritos à mão, e depois o processo de os mastigar para tirarmos as conclusões e, e avaliarmos o impacto e percebermos efetivamente as melhorias que estaríamos a olhar. E como tudo isto era bastante laborioso, é um processo que, se calhar, não é feito muitas vezes e que possivelmente beneficiaríamos se conseguíssemos fazer mais vezes, mais rapidamente, avaliar mais rapidamente o que está ou não a funcionar. Portanto, indo aqui na lógica da pergunta e do porquê da mesma, estes são alguns dos questionários. A maior parte deles é impressa e preenchida à mão, um bocadinho por causa do contexto em que a APP trabalha. E pronto, essa foi logo a minha primeira pergunta, como alguém potencialmente queria implementar um projeto de dados, é se os questionários são preenchidos de forma digital ou se são impressos, preenchidos e digitalizados. Porque a existência de dados num formato digital é sempre o nosso ponto de partida para qualquer tipo de projeto de dados. Mas, no entanto, o mundo real tem limitações e isso nem sempre é possível. Portanto, aqui há algumas maneiras que nós podemos fazer para contornar isto, é oferecer uma versão analógica, mas também uma versão digital, e promover sempre que possível, naquelas populações em que para isso é válido, a versão digital. E mesmo nas versões analógicas, há maneiras de nós podermos otimizar para que as tecnologias, que chamam-se tecnologias de reconhecimento de caracteres, que é passar as respostas em texto livre para o digital, funcionem bem. Por exemplo, minimizar os campos de texto livre, nunca eliminar, porque é bom as pessoas poderem discorrer sobre o assunto, mas também tentar não abusar deles, porque é muito difícil fazer a transição para o digital. Delinear claramente as zonas de resposta, como aqui o formulário da APP tem, e sempre que possível ter respostas de índole fechada, em que as pessoas escolhem numa escala ou escolhem numa escolha múltipla, que isso facilita muito um processo de, se tivermos 500 formulários para preencher
de os digitalizar. E há várias ferramentas grátis, eu deixo aqui alguns links, depois nós vamos partilhar a apresentação, várias ferramentas grátis que nos permitem trabalhar com formulários e fazê-los, e são formulários que funcionam no computador, no telemóvel, e são muito fáceis de enviar e de trabalhar e até analisar os resultados automaticamente, e são sempre boas ferramentas para se trabalhar quando falamos em formulários. A segunda pergunta, o segundo grupo de perguntas foi se os diferentes questionários de um mesmo cliente eram facilmente cruzáveis. Se eu conseguiria, por exemplo, cruzar o questionário de satisfação individual com o questionário de satisfação da família, ou com a escala de qualidade de vida GenCat, e também se, ao longo do tempo, é possível eu ver os vários questionários de uma pessoa. Imaginando que eu envio a escala GenCat todos os anos, posso eu, ao longo do tempo, avaliar a evolução temporal dessa escala. E a pergunta surgiu porque para conseguirmos perceber e tirar este conhecimento dos dados é preciso conseguir cruzá-los nas várias dimensões. Cada um destes questionários é uma dimensão diferente, vai-nos dizer coisas diferentes, e ao cruzá-los e ao conseguirmos juntá-los, permite-nos ter aqui um retrato de âmbito muito maior. Como estávamos a falar e como estão aqui a falar no chat, no entanto, há sempre que pesar isso contra, hoje em dia, a privacidade e as leis de proteção de dados. E há aqui esta questão uma questão que nós temos como já tínhamos falado, perceber se é absolutamente necessário recolher atributos sensíveis ou que sejam passíveis de identificação, poderá não ser, ou se, mais uma vez, se em vez de recolher a idade, podemos recolher a banda de idades, às vezes faz sentido, se em vez de recolhermos a freguesia, podemos recolher o concelho. Tudo isto são camadas de proteção na privacidade dos dados das pessoas, e muitas vezes promover aqui a criação de identificadores únicos aleatórios, ou seja, 4 números aleatórios tirados ao calhas, e esse número aleatório é o nosso identificador do nosso cliente. Eventualmente, se calhar, vamos precisar de fazer a correspondência entre esse número e as pessoas, para alguns casos de uso, e essa lista de correspondência deve ter um acesso muito restrito, mas se calhar para outras pessoas, até mesmo para consumo interno, conseguimos que os dados sejam trabalhados sem termos que estar a dizer que este questionário pertencia à pessoa X do sítio X. É aqui uma outra possibilidade. Outra pergunta que nós fizemos foi se este é o primeiro ano em que estão a recolher os dados ou se já acontece há vários anos, e caso isso aconteça, qual é o volume de dados total que existe. Como já tínhamos falado, a quantidade e a qualidade dos dados é uma das primeiras questões que vamos fazer ao avaliar num projeto de dados, porque isso permite perceber que tipo de projeto e que tipo de complexidade é que nós conseguimos chegar. Como estávamos a falar, centralizar os sistemas o mais possível, ou todos os dados numa qualquer plataforma que faça sentido, ajuda muito a termos noção do volume, e mesmo no desenvolvimento de um projeto é muito mais fácil, porque em vez de termos que ligar a 10 sistemas diferentes, que se calhar alguns nem dá para ligar e os dados estão lá presos, conseguimos só ligar a um e aceder. Pequenas dicas neste âmbito. Na ausência de melhores ferramentas e, ao começar, guardar sempre tudo no formato simples e aberto, como uma folha de cálculo. Um ficheiro do Excel, um ficheiro CSV, o Google Sheets, que é a versão online da Google do Excel, são todas excelentes ferramentas para começarmos a guardar dados e que permitem muita flexibilidade. E outra coisa muito importante é lidar com a evolução destes mesmos dados ao longo do tempo. Por exemplo, o caso aqui de um formulário. É natural que de um ano para o outro um formulário evolua, tenha mais questões, mudemos ligeiramente uma questão, mudemos a escala. Para rastreabilidade e para nós conseguirmos trabalhar com dados anteriores, é sempre importante guardar junto das respostas a um formulário a versão desse mesmo formulário que lhe deu origem. Porque isso permite-nos, independentemente de como o formulário evoluir ao longo dos anos, permite-nos, daqui a 10 anos, olhar para trás e saber exatamente como é que as respostas se ligam ao formulário. São assim dicas coisas que nós às vezes encontramos, e que são coisas que são muito fáceis de resolver e que depois mais à frente desbloqueiam outras coisas. E aqui, por último, antes de terminarmos aqui, a questão daquilo que se chama governança dos dados, que já falamos, e que aqui um tópico muito importante, que é ter acesso aos dados é diferente de ter os dados sob o nosso controle. Se os dados estão numa plataforma online, um site, uma aplicação qualquer, em que nós conseguimos vê-los, mas só conseguimos unicamente vê-los, eu não consigo extraí-los, não consigo fazer download de um ficheiro para enviar a outras pessoas, na verdade esses dados não estão sob a alçada da nossa organização, estão sob a alçada dessa tal plataforma. Por isso, ao avaliar
novas plataformas, é muito importante garantir que conseguimos extrair os dados das mesmas, ou então exigir, quando se faz este tipo de avaliações, às vezes junto de quem tenta vender, no caso em que é comercial essa plataforma, que esse é um requisito que é necessário para que os dados pertençam à organização. De novo, o mínimo denominador comum neste tipo de coisas é uma coisa tão simples como uma folha de cálculo. Uma folha de cálculo é o formato mais universal e que nos permite toda a interoperabilidade. Voltar um bocadinho aqui também ao RGPD. Os prazos de validade dos dados, perceber quando é que a regulação exige determinados prazos de validade e de períodos de retenção, e quando assim os há, obviamente respeitá-los, não os havendo, manter sempre os dados, não havendo uma razão forte para os apagar ou para os deixar manter esses dados, porque poderão, como no caso da CAIS que falámos há pouco, daqui a 2 ou 3 anos ser os dados que nos permitem resolver um problema que na altura não prevemos. E por último ter processos para os pedidos de remoção de dados, se alguém exigir essa remoção, ter processos para apagar todos os dados de um cliente, do fornecedor, de um utente. E mais uma vez, para facilitar este projeto, centralizar ao máximo as plataformas, ter esse mapeamento de quais são os dados que existem e de onde é que eles vivem, e ter o controlo sobre os nossos dados, tanto que eles sejam nossos e nós podemos tirá-los, apagá-los, etc., são quase condições necessárias para podermos até estar de acordo com o RGPD. Portanto, eu agora que termino aqui assim tudo o que nós tínhamos para dizer, fica aqui o tempo para questões. Fica só aqui um questionário de feedback do lado da DSSG que nós gostaríamos só para ver se esta sessão foi ao encontro daquilo que são as necessidades, eventualmente para deixarem, se tiverem esse interesse, para deixarem o vosso contacto, se não quiserem o vosso contacto, para podermos falar à medida que a nossa disponibilidade, que é limitada, for sendo possível, e para podermos manter esta linha de contacto e se calhar até fazermos algumas coisas engraçadas no âmbito destes tópicos. Fica aqui, eu depois também acho que vou pedir à Carlota para enviarmos por e-mail o link, e entretanto também coloco aqui no chat se quiserem ir preenchendo, e como eu já falei muito, vou claramente calar-me agora e esperar para opiniões e perguntas. Bem, olá Daniel, eu se calhar deixava aqui uma ou duas questões que fui recolhendo ao longo da tua apresentação. Se calhar um bocadinho mais técnicas, uma mais simples, se calhar outra mais para pensarmos. Ora, a primeira tem a ver com... Eu gostei muito dos exemplos que vocês deram, não é? E a forma como apresentaram os dados, e trabalhando um pouco sobre isso, fiquei a pensar um bocadinho nos softwares que vocês utilizam para tratamento e para apresentação. Espécie das infografias que apresentam, pronto. Era um bocadinho perceber o que é que utilizam, que softwares utilizam, se é fácil para qualquer organização utilizar, se é preciso conhecimento específico, pronto, falar um bocadinho sobre isso. Isto era a primeira. A segunda tem a ver com quando apresentaste o caso da APP-ACDM, e eu percebo porquê, a sugestão em minimizar os campos de texto aberto, ou seja, as respostas abertas, mas estou a pensar em casos de organizações que intervêm a vários níveis, com diversos públicos-alvo, e até nos primeiros anos, pensando até nos primeiros anos de intervenção, é complicado fechar, não é? Nós não sabemos o que esperar, não sabemos o que vamos retirar das respostas. E para depois vocês chegarem àquelas citações que apresentaram, das reações, não é? Se vamos minimizar as respostas abertas, de onde é que retiram aquilo? Há outro instrumento de recolha, sem ser um questionário? Pronto. São estes os dois temas que, pronto, gostaria que falasse um bocadinho sobre eles. Sim. Eu, a primeira, vou passar ao Nuno, porque acho que ele tem muito está numa jornada similar no trabalho dele e destas ferramentas de visualização. Se calhar, os nossos projetos com as pessoas vêm de um background mais técnico, se calhar é um conjunto de ferramentas um bocadinho mais técnicas e que não são tão amigáveis, mas há claramente soluções hoje em dia para fazermos isso, e acho que o Nuno deixar falar um bocado. Sobre a segunda, eu acho que a ressalva que eu pus ali foi mesmo sempre que possível. Eu acho que esse caso aí é claro, quando nós não sabemos o que colocar lá, é muito mais preferível uma primeira fase ser aberto, até termos alguns meses, alguns anos, algumas dezenas de respostas e percebermos o que é que são as coisas que fazem sentido colocar lá, e tornar uma resposta fechada, ir avaliando continuamente se algum dos campos abertos pode tornar uma resposta fechada, que isso facilita. No início, acho que concordo plenamente que enquanto não sabemos o que fazer, ser aberto. E
isso aí até joga um bocadinho bem com a questão de irmos ao longo do tempo também guardando a versão do formulário. Porque à medida que o formulário for evoluindo, permite fazer isso. Sobre a primeira, Nuno, se quiseres adicionar alguma coisa. Eu também não percebi muito bem, neste caso pelo que percebi, quando se falou de infografia, deveria estar a referir aos dashboards, não? Sim, exatamente. Quando Ok. apresentar uns exemplos, exato. Porque aquilo é muito Os apelativo, exemplos. não é? Visualmente é muito apelativo. E às vezes é uma dificuldade que temos depois, quando vamos apresentar os dados, não é? De uma forma sucinta até, como fazer um apanhado de tudo aquilo e apresentar algo que seja facilmente perceptível para o público e ao mesmo tempo que transmita toda a informação que queremos transmitir. Ok. Se percebi, estávamos aqui a falar desta apresentação. É o seguinte, em termos de imagem dos dashboards, nas organizações, o que nós podemos utilizar é assim, nós temos sempre um problema que é o software, não é? Eu posso falar que na minha organização, quando quero fazer um dashboard, eu utilizo o próprio Power BI. Só é que é a versão editável, é aquela versão em que nós, se quisermos passar de uns aos outros, utilizamos a versão que é editável, correndo o risco que o nosso colega destrua o que nós fizemos. Mas o próprio Power BI tem essa vantagem. Se nós quisermos, por exemplo, numa apresentação que seja apelativa, nós podemos utilizar o BI, fazer um print screen e colocar num relatório ou num PowerPoint, que torna isso mais apelativo. Outras imagens, em termos de comunicação, eu sinceramente não sei, não sou a melhor pessoa para dar informação de qual é o melhor recurso para isso. Eu acho que até numa fase inicial, se calhar nem nos devíamos prender muito a pensar nas ferramentas e se o Excel ou etc. funcionar numa fase inicial, acho que é perfeitamente válido. Esta é sempre claramente uma jornada e acho que antes das ferramentas, se a filosofia já estiver lá e se houver essa vontade, se calhar isso acaba por ser muito mais importante até do que a ferramenta em concreto numa primeira fase inicial. Se calhar não vai ser a mais bonita de todas ou etc. Mas o que está subjacente, o que está a acontecer, acho que até é mais importante do que a ferramenta. E estas ferramentas permitem, até chegarmos a um determinado ponto, permitem já fazer coisas bastante avançadas. Acho que a Joana estava com a mão no ar. Olá, vou só baixar a mão para não me esquecer de baixar a mão. Eu sou Joana Martinho, eu trabalho em consultoria para o terceiro setor, não sou especialista, quer dizer, sou especialista em comunicação, mas não em avaliação de impacto, nem nada destas questões, mas tenho trabalhado muito com organizações em projetos de capacitação para implementar mudanças que muitas vezes incluem organizações que querem começar a trabalhar estas questões da avaliação de impacto. E isto é mais ou menos uma pergunta, mas eu não sei muito bem se é para o Daniel, se é para o Nuno, se é para a Teresa, se é para todos, se é demasiado tarde para fazer essa pergunta às 13h03, mas uma das coisas que me captou bastante foi o que aparecia na apresentação do Daniel sobre esta ideia de que os dados podem não ser imediatamente úteis. Isto, para mim, que sou uma pessoa analítica, é uma coisa altamente interessante e eu penso, sim senhor, vamos bora recolher todos os dados possíveis, mas na prática, a grande parte das organizações, eu nunca conheci nenhuma organização em Portugal que tivesse uma pessoa dedicada à avaliação de impacto e, portanto, não havendo essa pessoa, eu entendo como um risco bastante grande começar a recolher muitos dados, porque depois as pessoas afogam-se nos dados e não sabem para onde pegar ou o que lhes fazer. No fundo, a minha questão era o que é que recomendam. É óbvio que não vamos dizer os dados, só 4 ou 5 dados específicos é que vão ser úteis e os outros são inúteis, mas como é que se pode partir de um princípio em que há imensos dados a recolher e chegar a um ponto em que se decide o mais útil neste momento é recolher estes e não aqueles? Porque é uma coisa importante esta coisa de usar o tempo de forma eficiente e não assustar as pessoas ou não começar uma coisa que depois nunca termina porque nunca há tempo suficiente para analisar os dados todos. Era só esta preocupação que queria deixar. Se for muito pesada, podemos falar noutra altura. Eu vou deixar aqui dois tópicos e depois vou deixar aqui alguém aberto se alguém quiser adicionar. Acho que a primeira coisa é que acho que, como alguém estava a dizer, tem que ser estratégico, ou seja, o que é que como pessoa no terreno que tenho conhecimento do que é a realidade, acho que pode ser útil agora, mas calhar também pode ser relevante um dia e ser um bocado estratégico nesse sentido de recolher, mesmo que, e mais uma vez, recolher não significa necessariamente que vamos fazer alguma coisa com eles, podemos só recolher porque
Também isso pode levar um bocadinho à procrastinação, mas acho que é preferível ter os dados e recolher coisas que não precisamos de nos debruçar sobre eles de imediato. E a segunda coisa é sempre que o custo de recolher um dado extra for muito baixo, geralmente faz sentido fazer essa recolha. Às vezes o custo de recolher um dado extra, se o custo de recolher um dado extra for imenso trabalho, diria que é isso, é uma questão a pensar. Mas quando o custo for muito baixo, adicionar uma pequena pergunta a um questionário e ele não vai ficar assim tão maior, a informação é um equilíbrio que me parece bastante justo, mas vou passar a quem efetivamente tem experiência digna de tal. Vi aqui a Gilda e também a Carlota está com a mão no ar. Primeiro a Gilda, que está com a mão no ar há mais tempo. Ok, então eu vou ser rápida. Antes de mais, é muito importante verificar esta preocupação com os dados, nomeadamente junto das organizações sociais, porque se começa efetivamente a quebrar aqui a ideia de que, estando a intervir no social, não é possível medir. E é possível medir. E de facto ouvir aqui também foi muito importante, e estão várias pessoas aqui, eu sou da ASAS, e estão vários colegas nossos da ASAS, e importante muitas vezes quem está no terreno e no processo que nos pode alertar para os indicadores. Existem indicadores que são óbvios, movimento de utilizadores, satisfação de parceiros, são indicadores que são óbvios, mas para a medição de impacto, a maior parte desses indicadores estão efetivamente quem está no terreno, e é muitas vezes quem está no terreno que nos pode ditar, e tenho aqui colegas meus, como já disse, por exemplo, quando uma colega nossa partilhava, sabe que um menino que já saiu nos visitou, depois repetia outra vez, um menino que já saiu nos visitou, nós começamos a perceber o número de meninos que nos visitam e porque é que nos visitam. Nós trabalhamos em casas de acolhimento para crianças abandonadas, portanto, quando as crianças saem, concretizam o seu projeto de vida e nos visitam e vêm cá devolver as suas conquistas, é um excelente indicador de resultado para nós, certo? E foi o terreno que nos ditou este dado para registar. Portanto, há uns que são óbvios do ponto de vista de gestão, mas há outros que muitas vezes é o terreno que nos dita. E esta consciencialização, como também disse o Daniel, por exemplo, a questão dos testemunhos, o que é que no dia-a-dia se passa, se começar a registar, num instante nós podemos descobrir o que é um excelente indicador, Portanto, a recolha de dados nunca é demais, mas gostava também de lançar aqui, de incluir aqui a importância do feedback para quem recolhe os dados. Porque quem recolhe muitas vezes registra, mas não percebe muito bem porque é que está a registar. E depois o rigor dos dados, nós começamos também a sentir que às vezes preenche-se por preencher, e isso é importante, é uma questão que reflito eu enquanto, mais na questão da gestão da instituição, é como é que nós devolvemos depois estes dados a quem. É claro que é pelo relatório anual, mas nós sabemos que quem está, por exemplo, numa lavandaria a fazer um registro de quanto quilo de roupa lava, porque é importante para ferirmos a eficiência e onde podemos baixar os custos, se nós não devolvermos estes dados, e isso é um risco para quem gere, e é um desafio para quem gera, é para além da recolha do necessário, para além do tratamento do necessário, é muito importante depois dar feedback dos dados e da importância daquilo que foi registado a quem os recolhe nos seus processos, porque depois desmoraliza e o relatório e o reporte anual não chega. E por isso é importante que chefias intermédias e quem faz esta gestão de dados se preocupe muito com o feedback a quem os recolhe, porque é deles que está dependente todo o sistema de avaliação de impacto. Eu queria dizer tantas e várias coisas, mas tentando ir de encontro às últimas e tentando ser rápida. Esta questão da participação que a Gilda levanta é absolutamente fundamental. Nós chamamos ao nosso sistema, construído também em parceria com o David, que entretanto teve que sair, mas chamamos SAPRI, Sistema de Avaliação Participada de Resultados e Impactos. Chamamos-lo mais assim, primeiro, porque na verdade construímos mais, como é também aqui o caso com a APP-ACDM, construímos mais estes sistemas com as instituições,
do que ainda temos resultados desses sistemas. Na verdade, neste momento já temos 2 ou 3, ou talvez 4 organizações que começaram a produzir dados, mas ainda estão, digamos assim, muito no princípio. E, portanto, esta questão participada é muitíssimo importante, mas é apenas mais uma das áreas onde é importante que as pessoas participem nas organizações e na gestão e na tomada de decisão. E, portanto, o sistema de avaliação de resultados e impactos, se a participação já estiver bem ao nível do desempenho, quando se começa a tirar dados de impacto, de resultado e impacto, são diferentes dos dados de desempenho, também essas práticas se podem estender. Portanto, o importante verdadeiramente é criar mecanismos de participação na gestão das organizações e, portanto, daí que nós fizemos questão de pôr o nosso P ali no SAPRI, inicialmente até se chamava SARI, mas digamos que é mais uma manifestação de desejo e de aspiração do que propriamente ter a percepção de como isto pode ser implementado. Também respondendo à Joana Martinho, e talvez a Teresa depois também queira dizer uma outra palavra, porque era interessante também do terreno ouvir isso, eu compreendo muito bem, Joana, a tua questão e é muito importante, e nós também lidamos com esse imenso desafio. Agora, é preciso começar por um lado, não é? A questão é preciso que haja uma cultura de avaliação, é preciso que haja uma cultura de participação, é preciso que o levantamento dos dados especificamente para os resultados e impactos, porque dados de desempenho as organizações têm, dados de resultado e impacto frequentemente, esmagadoramente, não existem, não são recolhidos como tal. Existem testemunhos sem fim, como a Gilda acabou de dizer, por exemplo. Nós sabemos porque as pessoas voltam e dizem-nos coisas maravilhosas, mas em termos de dados, para além de testemunhos aleatórios, digamos assim, é muito raro ter. E, portanto, nós também não temos nenhum antídoto ainda contra afastar os clientes a correr, e por isso gostava de ouvir a Teresa, quando são esmagados pela percepção dos dados, não é? Do que é que isso implica e do que é que... é preciso começar por algum lado, e se alguém souber responder melhor à tua pergunta do que eu agradecia, porque estamos aqui todos a aprender. Só reforçar uma última coisa que o Daniel disse e que achei interessantíssimo, portanto, também por aqui, Daniel, até vamos já usar algumas das tuas orientações nas consultorias que estamos a terminar neste momento, mas a questão da literacia nestas 10 consultorias, e talvez a Teresa possa corroborar connosco isto, ou não, e é bem-vindo ao confronto de ideias. A dificuldade maior é nós perguntarmos, mas o que é que vocês levantam? Como é que vocês levantam? Temos que ir à ficha de inscrição, temos que ir... não, mas depois também levantamos isto e aquilo. E às vezes já estamos muito avançados no processo. E apesar de termos revisto vezes sem conta, ainda às vezes sai um coelho da cartola de informação absolutamente extraordinária que nós não contemplamos no início, porque as pessoas não chegaram lá. E, portanto, também há aqui muito que trabalhar entre nós consultores, não é? E facilitadores e as próprias organizações, esta questão de literacia e o que faz com que esta sessão seja realmente também muito importante neste sentido, e vou-me calar. Agora posso dizer algo também da minha experiência, porque também estar aqui nas duas posições de quem tenta trabalhar com dados e quem trabalha numa organização há 17 anos, eu penso que também uma das coisas que ajuda a saber o que é que nós vamos recolher, o que é que não vamos recolher, tem a ver com existirem os processos, e os processos estarem relacionados com o local onde vamos recolher, ou seja, se nós tivermos processos bem definidos dentro das organizações, e no meu caso eu também sou gestora da qualidade na instituição onde trabalho, ajuda bastante, no meu ponto de vista ajuda imenso a saber o que é que nós vamos recolher, o que é que não vamos. E também podemos incluir progressivamente, na lógica da melhoria contínua, que é mesmo isso, a gestão da qualidade, progressivamente colocar nos próprios processos de que forma é que determinado indicador nos vai ajudar. O que acontece muitas vezes, e que eu vejo isso, é que nós temos às vezes a mesma informação dispersa e que muitas vezes não temos forma de a ligar, mesmo se quisermos trabalhar com ela e juntar. Eu vou dar um exemplo que se calhar já aconteceu com muitos de vocês, é termos questionários, termos dados sobre utentes, que num local
estão com um nome, imaginemos que a pessoa tem 2 nomes próprios e um apelido, e nos locais está com um nome próprio e um apelido, e noutros locais não. E isto depois não dá para fazer cruzamento de informação. Estes são às vezes estas pequenas coisas, ou um concelho que não tem o nome completo de concelho ou tem um diminutivo e depois não conseguimos cruzar isso. E aí eu acho que é aí que nós podemos melhorar muito a forma como retiramos informação. Mas claro, trabalhamos com pessoas e temos sempre muita informação qualitativa que também importa guardar, não é? Ora, então eu, respondendo ao apelo da Carlota para me pronunciar, gostava de dizer o seguinte: nós de facto aqui na PPA-CDM do Porto consideramos a dada altura que era de extrema importância a recolha de dados e o tratamento dos dados. A 2 níveis, e naquilo que o Nuno acabou de dizer, porque nós temos um sistema de qualidade implementado e para a melhoria contínua torna-se fundamental a avaliação da satisfação de todas as partes interessadas, não é? Portanto, não só dos nossos clientes, das famílias, dos colaboradores, etc. E, portanto, já há uns anos esta parte que fazemos a avaliação de satisfação de todas as partes, mas de facto conseguimos ir buscar os dados dos anos anteriores, mas se calhar não estamos a trabalhar da melhor forma. Por outro lado, para o nosso modelo de intervenção e porque a nossa missão tem muito, ou seja, centra-se na melhoria da qualidade de vida do nosso cliente, tornou-se fundamental também avaliar a qualidade de vida do nosso cliente com regularidade e daí termos implementado também este procedimento de anualmente aplicarmos a escala GENCAT. Dessa escala depois sai o nosso plano de intervenção. Ora, portanto, é fundamental que esta escala seja avaliada, seja monitorizada e que daqui também depois saiam indicadores para o nosso trabalho. Agora, conforme a Joana também questionou, de facto nós precisávamos ter aqui uma pessoa só para isto, sim precisávamos. Nós, pela dimensão que temos, não é uma instituição com 170 colaboradores e com quase 500 pessoas apoiadas, claro que os dados são muitos, são imensos, enormíssimos e precisávamos ter aqui uma pessoa quase só para trabalhar nisto. E para organizar, acima de tudo, que é uma grande dificuldade que nós temos, é organizar a informação. Porque, e como o Nuno estava a dizer, às vezes acontece até a mesma pessoa, recolhemos dados de formas diferentes e a dada altura há necessidade de cruzar estes dados. E daí também nós estamos aqui bastante entusiasmados com esta parceria aqui que se é que posso dizer, com este apoio da DSSG, porque pronto, poderá ajudar-nos aqui também a conseguir de certa forma organizarmos toda a informação que recolhemos e estou-me a focar só aqui em 2 aspectos fundamentais para o nosso trabalho, porque haveria muitos mais, não é? A parte financeira também precisaria muito, toda a gestão financeira precisaria muito de recolha de dados que não fazemos por não termos capacidade para fazer ainda, ou para tratar essas informações que possamos recolher. Portanto, há muitas outras áreas onde podemos também estar focados, mas se quisermos priorizar a nossa área de intervenção e da satisfação. Daniel, não sei se queres fechar as hostilidades, já passamos aqui claramente o tempo, embora tenhamos ainda 45 participantes, ainda só temos menos de 10 assistências. Mas tu tens que ir trabalhar, provavelmente. Sim, o meu trabalho chama-me daqui a alguns minutos, na verdade. Mas do nosso lado e da DSSG, agradecemos muito a presença de todos, a darem-nos aqui esta oportunidade de tirar aqui um bocadinho da vossa hora. Esperemos que, seguindo a terminologia que falámos aqui, tenha sido uma tarefa de valor acrescentado e não uma obrigação. Fica o formulário, que se calhar é a melhor maneira para nós mantermos o contacto, porque fica ali nós temos uma equipa que está unicamente dedicada a lidar com as organizações com quem trabalhamos, e esse formulário vai ter essa equipa. Dizer que os nossos contactos estão no site, é dssg.pt. Também vou pedir à Carlota, se calhar, para circular um e-mail com a apresentação, a gravação e o link, e que, por favor, venham-nos bater à porta e nós vamos tentar, sempre que possível, o nosso foco é nos projetos, mas sempre que possível tentar pelo menos encaminhar para esta questão mais fundamental dos dados, encaminhar e ajudar no guiar na direção correta para que tudo o resto que os dados desbloqueiam seja possível.
e foi um prazer, é sempre muito bom poder compartilhar com pessoas que têm uma experiência tão diferente da minha, e é o que eu gosto bastante de poder fazer parte da DSSG e trabalhar nesta causa. Muito obrigada a obrigada, todos e a Daniel. todos. Sim. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada. continuamos em Boa tarde a contacto. todos. Tchau. Também obrigado também. Tchau, até breve. Obrigada, boa Obrigada. tarde. Obrigado. Boa tarde, Tá, obrigada. obrigado. Boa Obrigada. tarde a todos. Obrigada. Boa Obrigado. tarde.